Bom, meu nome é Marcos Vinícius Fernandes Gonçalves. Eu escolhi o bloco econômico Comunidade Andina para poder falar um pouquinho para vocês, né? E esse é um trabalho da disciplina Geografia dos Blocos Econômicos do professor Maurílio Botelho. Bom, dando início aí ao nosso trabalho, primeiro eu devo falar que esse bloco ele tem assim alguns outros nomes, né? Ele também é conhecido como Pacto Andino e como Grupo Andino, porque por muito tempo chamou-se, né? Foi chamado de Pacto Andino até que o seu nome foi alterado para Comunidade Andina. Criada em 1969, né? 26 de maio de 1969, no Acordo de Cartagena. Os países fundadores, né, que estavam presentes nesse acordo foram Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia e Chile, como a gente pode ver aqui nesse mapa aqui, que formam, né, o que costuma se chamar de América Andina, né, que são atravessados pela Cordilheira dos Andes. Só que os países fundadores foram 6, mas os países que formam o bloco atualmente são 4. Porque 2 países, né, Chile e Venezuela, se retiraram do bloco. Primeiramente, né, se retirou o Chile, né, logo 4 anos depois que o bloco foi fundado, né, em 1973, o ditador Pinochet assumiu o poder no Chile e retirou o país do bloco. Já a Venezuela saiu do bloco em 2006 para poder integrar o bloco Mercosul, né? Um bloco assim que algum outro colega provavelmente vai falar sobre e que tem uma economia maior, um território maior, população maior, enfim, né? Um bloco assim que foi considerado assim pela Venezuela mais interessante do que a comunidade andina. No entanto, né, apenas assim para registrar, né, o Juan Guaidó, né, que supostamente ele se auto-intitulou, né, presidente, né, da Venezuela naquelas situações, né, durante aquele período de instabilidade que a gente conhece, que todos nós conhecemos. Mas, enfim, sem mais delongas, o Juan Guaidó, como presidente do parlamento, ele falou, venezuelano, em 2020 ele falou que a Venezuela retornaria à comunidade andina, que faria esforços para retornar à comunidade andina, mas ainda não retornou. Houve já uma reunião para debater a questão não debater exatamente a questão da Venezuela, mas uma reunião, né, dos países, né, da comunidade andina, em 2019, 2020, debatendo, e uma das pautas era se a Venezuela voltaria ao bloco, mas por enquanto ainda não houve uma decisão final. Pelo que eu vi, a Venezuela ainda não faz parte da comunidade andina, mas é uma coisa que deve ocorrer em breve, eu acredito, né? Não sei também. Bom, falando agora dos países associados, né? Países associados, países observadores são geralmente países próximos, né, geograficamente próximos aos países de um bloco, ou são países que já têm negócios, né, que comercializam muito com esses países, então tem interesse nas políticas desse bloco econômico. Então os países associados da comunidade andina são Brasil, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. São 4 países do Mercosul, mais o Chile, que já foi parte da comunidade andina. Então todos os países também que são muito próximos, né, fazem fronteira com esse bloco econômico. Já os países observadores são México e Panamá, que também são países próximos, mas não estão presentes no continente, mas também são países próximos, também são países que têm relações econômicas fortes com os países da comunidade andina, então, portanto, eles também têm interesse nas ações desse bloco. Aqui, para a gente ter uma dimensão, né, isso é uma estatística que sempre se faz, né, quais são os números do bloco, né?
quando você junta os países. Então a gente tem 120 milhões de habitantes, os países desse bloco. Esses países ocupam o território de 3,8 milhões de quilômetros quadrados e possuem um PIB de cerca de 400 bilhões de dólares. Não coloquei, mas é de dólares. Bom, quais foram então os objetivos da comunidade indígena, do Pacto Andino, né, de acordo com o próprio bloco? O acordo criou uma união aduaneira e econômica para restringir a entrada de capital estrangeiro com base na Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, que é um órgão da ONU. Vamos falar de alguns órgãos, né, que foram criados criados para o bloco, né, não foi junto, porque o bloco foi criado em 1969, mas foram não muitos anos depois, né, em 1979. Os órgãos criados foram Corte Andina de Justiça, Parlamento Andino, cuja a bandeira a gente consegue ver aqui embaixo, ó, e Conselho Andino de Ministros das Relações Exteriores. E esse bloco, ele, com os anos, foi se expandindo, então novos órgãos foram criados. O nome da união desses órgãos e também instituições, né, é Sistema Andino de Integração. E esses órgãos foram Conselho Presidencial Andino, Secretaria-Geral, Universidade Andina Simão Bolívar, então uma universidade, né, Conselho Consultivo Laboral Empresarial, Fundo Latino-Americano de Reservas, Corporação, a FLAR, né, Corporação Andina de Fomento, CAF, e também, né, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Então essas foram as instituições e órgãos criados depois de 1979, né, até hoje. Bom, aqui agora eu vou falar de alguns marcos, momentos importantes, algumas políticas, né, do bloco. Em 1991, né, dos momentos mais importantes da história da comunidade andina foi em 1991, porque na Declaração de Caracas, na Venezuela, eles determinaram uma zona livre de comércio ou de circulação de mercadorias, também usam esse termo, né? Mas enfim, que é a mesma coisa. Que ela é na prática? Ela reduz e exclui taxas, né, de importação e exportação, né? Que isso faz com que a circulação de mercadorias aumente muito, né? De fato aumentou, né? Em 1992, quando começou, né, quando foi instalado essa zona de comércio, deixa eu só encontrar o dado aqui. Bom, então em 1993, né, um ano depois de ser instalado essa zona, o comércio entre os países aumentou, os países da comunidade andina aumentou 30%, entendeu? Então o impacto foi bastante imediato. Em 2001 eles criaram outra política muito importante que é o passaporte andino, né? Ele foi criado em 2001 e ele permitia a circulação, né? Permite, aliás, a circulação entre os países do bloco. E aqui, então, por exemplo, eu trouxe como exemplo, né, 2 passaportes, né, passaportes andinos, né, da comunidade andina. Então, República da Bolívia, então o passaporte da Bolívia e o passaporte do Equador. Bom, em 2004 a gente teve então a Declaração de Cusco. A Declaração de Cusco, ela permitia, né, a livre circulação, então ela tem um pouco a ver assim, com o passaporte andino, né? Ela meio que ampliou o que o passaporte andino fez, porque ela permitia a circulação por 90 dias apenas com o documento de identidade, né? No Brasil, RG, chamado de RG. Então, claro que RG no Brasil, mas não sei o nome nesses países, mas enfim, o documento, só apenas o documento de identificação, a identidade. Você pode circular dentro desses países, assim como também ocorre no Mercosul, né? Que podemos viajar para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, só com a identidade. Então isso também foi feito na comunidade andina e você poderia ficar por 90 dias.
Bom, também houve a Nandina. O que é a Nandina? A Nandina é uma espécie de nomenclatura ou classificação tarifária, né, que visa fortalecer o processo de identificação de valores de bem e estatísticas do comércio exterior. Teve também a ARIAN, né, que foi uma tarifa integrada andina, né, uma tarifa única. E também, mais recentemente, junto com o Mercosul, houve a intenção de se criar o Unasul. Então, eu acho importante falar assim do Unasul, porque tem essa relação do Mercosul e da comunidade andina. Não sei se alguém vai falar, porque não é exatamente um bloco econômico, né? Mas de certa maneira é um bloco econômico, mas é mais do que apenas um bloco econômico, né? Mas eu não vou entrar em detalhes, mas haveria então a intenção de criar a Unasul, né? Que seria a União das Nações Sul-Americanas, que juntaria os países da Mercosul com a comunidade andina para criar um superbloco, né? E também haveria a intenção de criar uma moeda única chamada de Pátia, né? Então isso você faria, o que existe na União Europeia seria mais ou menos o que aconteceria na Unasul, né? Então você haveria uma circulação de pessoas e de mercadorias muito mais ampla do que ocorre hoje nesses dois blocos, né? Haveria uma integração total de todo o continente. Bom, a minha apresentação foi essa. Muito obrigado pela atenção, é isso.